vai chegar ou não, mas quando o assunto é definido de última hora, como foi definido hoje, às vezes é mais complicado do povo vir, né? E o assunto, também não é muito agradável, né? Para muita gente também. Então hoje nós vamos falar sobre abuso sexual, principalmente o abuso sexual, né? Então, hoje nós temos presente uma policial e eu vou pedir para ela me permitir falar ou errar algumas grandes coisas aí, tá? Não querendo ensinar de forma errada, mas é que, como sempre, a minha visão é uma visão diferente da visão do mundo. Justamente para quê? Para que nós possamos ter uma vida um pouco mais tranquila da vida que nós levamos hoje, né? Então, o abuso sexual, na minha visão de hipnoterapeuta, como é que ela funciona, né? Então nós temos, como eu sempre falo para vocês, o mundo interno e o mundo externo. O mundo interno está relacionado a nós, nossos sentimentos, a nossas emoções, ao que nós pensamos, ao que nós sentimos. E o mundo externo são as leis, tá? São as leis, o que é certo e é errado na lei dos homens. Dentro de nós temos um norte de certo e de errado, que vem lá dos primórdios e que também dá o quê? O primórdio aí, a nossa advocacia, o nosso direito, que é alguma coisa que está lá na Bíblia, né? Mas quando nós começamos a sair do macro e vir para o micro, ou melhor, micro modo de dizer, né? Porque é muito maior do que nós imaginamos, então nós temos que dividir aí, né? O mundo externo do mundo interno. O mundo externo fez errado, pagou, né? Então, antigamente, o abuso sexual era relacionado ao quê? A uma penetração, né? Mas agora, pelos últimos entendimentos, que me parece que é de 2015, não tenho certeza, alguma coisa assim, mudou-se isso, que o que antigamente chamavam de moléstia passou a ser abuso. Não estou aqui para dar aula de direito, estou só dando um norte, então talvez não seja bem isso, mas é mais ou menos isso. Depois, se a Adri quiser comentar, por favor, será muito bem-vinda, tá bom? Estou falando de mundo externo, vamos para o mundo interno. O abuso, para mim, no mundo interno, e isso é a opinião do Alex, até o dia 25 do 10 de 2022, tá? 8h10 da noite. O abuso, para mim, ele está relacionado ao que você sente e não o que fazem para você. Já começou a complicar. Tá indo tão tranquilinho, tá? O abuso sexual ou o abuso psicológico, mas hoje eu tô falando em sexual. Ele tá mais relacionado ao que você sente, o seu sentimento, a sua emoção, do que realmente o que fazem para você. Vou dar um exemplo. Se eu chutar a canela do fulano A, o fulano A vai ter um sentimento com relação a isso. Se eu chutar a canela do fulano B, o fulano B vai ter uma reação e um sentimento com relação a isso. Aqui não estou incentivando dar chute em canela de ninguém,
não estou incentivando o abuso, porque daí a pessoa... Não, existe a lei do mundo externo que vai cuidar disso. Estou falando do mundo interno, tá? Então, o que acontece? No mundo interno, a pessoa, ela tem um sentimento quando aquilo acontece. Muitas vezes isso está muito relacionado ao quê? Principalmente a mulheres. Mas o homem, ele também pode ser abusado? Talvez ele ser abusado propriamente dito, não. Vamos dizer assim. Mas nós estamos falando do ato ou estamos falando do sentimento? Porque para o homem hoje tem muita porcaria para se tomar aí, né? Para ter uma ereção e tudo. Mas o grande detalhe de tudo isso está muito relacionado ao sentimento durante o processo. Então vamos lá. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, mais uma vez, não estou dizendo que tem que fazer, que não tem que fazer, porque hoje tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, para algumas mulheres, colocar a mão na perna é só colocar a mão na perna. Para outras mulheres, colocar a mão na perna pode ser um ato desconfortável para ela. E cada um tem o seu sentimento, as suas emoções, os seus padrões que foram vividos. E não tem nada de errado com isso. Então, o que é o abuso? O abuso, para mim, é o sentimento ou a emoção que se tem durante ou logo depois do processo. Muitas vezes no durante está tudo certo. Depois do processo vem sentimento e este sentimento é que vai caracterizar o abuso. Alex, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você tem o abuso, que é o pego à força, e existe o ato à força. Ponto. Então, existe todo um processo desde o início que está acontecendo. Agora, o que eu tenho mais assim atendido nos sets, lá no meu consultório, é que muitas vezes a mulher, ela chega em um processo aonde ela se trava. Ela não consegue perceber se está bom, se está ruim, e ela vai levando isso, vai deixando isso, até o momento que tem o ato, se termina, enfim. Aqui estou falando de ato, tá? Quando termina, ela tem um monte de sentimentos e emoções. E a partir deste processo é que vai determinar para ela se aquilo foi abuso ou não. Estou falando no mundo interno, dentro de um set de atendimento, não estou falando de mundo externo. Neste momento é que vai se definir se é abuso ou não é abuso. Vamos voltar um pouco mais no tempo. No passado se chamava moléstia, na minha época e tudo, que era o quê? Aquele toque maldoso. Só que como que uma criança de 3 aninhos, 5 aninhos, percebe que aquilo não era certo? Porque normalmente tudo isso acontece da seguinte forma: ah, não, é uma brincadeira, é carinho, é amor, e a situação acontece. Só que normalmente, quando existe esse toque, a criança ela sente um desconforto. Ela não sabe o que é,
É o titio, é a titia, é o irmãozinho, é a irmãzinha fazendo carinho. Mas ela se sente desconfortável com aquilo. É só uma criança, o tempo passa e isso fica no subconsciente. Quando ela fica um pouco mais velha, esse processo pode vir a se repetir. E neste momento, junta-se o desconforto inicial, que não se sabia o que é, com o que tem agora e não se sabe o que é. E tem esse sentimento. Quando chega lá nos seus 15 anos, os hormônios da flor da pele, muitas vezes antes, começa a namorar, vai com o namoradinho, e o namoradinho vai avançando. Vai avançando, vai avançando, e ela não consegue dizer propriamente que não. E ela acaba tendo o quê? Um desconforto. Ela acaba permitindo, ela não está bem, mas ela também não tem forças para dizer não. Porque apesar de tudo, talvez é algo novo, é algo diferente, e ela vai permitindo mesmo que tenha o desconforto. Quando termina o processo, né, neste momento vem o pacote do quê? De sentimentos e emoções que ela começa a identificar, porque já começa a ter, claro, já tem um raciocínio formado. Então vem um sentimento de se sentir suja, de querer sair correndo, de querer tomar banho, de muitas vezes de nojo, tá? Quando tá no banho, se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega, como se diz assim, visivelmente não tem nada, mas ela se sente suja. Então, neste momento, aqui eu não vou entrar certo ou errado, sim ou não, mas assim, ela por algum motivo não teve forças para dizer não, não quero. Acabou permitindo, e depois de tudo isso é que ela se sentiu desconfortável. Para mim, no meu entendimento, dentro do set, dentro da sala de atendimento, isso é um abuso. Alex, mas ela não disse que não estou falando mundo externo, estou falando mundo interno. Tá? Então, agora, como é que uma criança vai perceber isso? Então, quando nós fazemos o processo da regressão, da hipnose, muitas vezes acaba voltando lá na criança. E estava lá, quietinha, numa boa, de repente chegou o tio, a tia, papai, titia, irmão, enfim. E começou com a brincadeira e teve o toque. Estou falando em toque, não estou falando em penetração. E essa criança se sentiu desconfortável com aquilo. Mas naquele momento era só o quê? Uma brincadeira. Então, numa pessoa, numa mulher, acaba o quê? Gerando um ciclo, tá? Na criança, depois um pouquinho na criança, depois um pouquinho mais madura, daí chega a juventude e isso eclode, tá? O que isso pode causar na mulher? Gente, isso eu estou falando por tudo que eu já atendi nas mais de 7.000 horas de atendimento. Muitas vezes, um toque. Ela está com o namorado, ela está com o marido, está tudo certo, não tem força, não tem nada. Aí o marido
toca no seio, toca no quadril, e ela se sente desconfortável com isso. Então, neste momento que ela se sente desconfortável com isso, possivelmente está relacionado ao que ela já viveu no passado. E por isso que eu digo que dentro da sala de atendimento, no consultório, o abuso ele está relacionado ao sentir e não ao mundo externo que está na lei. Em nenhum momento eu falei de força aqui, de pegou a força e tudo. Eu estou falando de sentimentos que vêm após o processo. Muitas vezes ela vai até um pedaço e ela diz assim, não quero mais. O homem dá uma insistida e ela diz não e ele acaba parando. Mas até aquele momento para ela pode ter se tornado um processo de abuso. Então, o que mais uma vez eu quero dizer, mundo externo, deixa lá, estou falando dos sentimentos e emoções. Então, o que pode ocasionar numa mulher? Ausência de lubrificação, receio de ter relação, um toque inesperado onde desencadeia um monte de situações, às vezes um aperto no bumbum, um toque no seio, até mesmo no quadril, causando desconforto, a ausência do orgasmo, né? Então, tudo isso começa a montar um pacote de situações que, na vida adulta, começa a causar uma série de problemas. Quando eu digo problemas, por quê? Quando nós temos uma vida relativamente sexual ativa, ou temos, mesmo que seja menor intensidade, o orgasmo nos produz uma série de hormônios. Tá? E o mais simples de tudo é o relaxamento. Então, além da produção de hormônios, o relaxamento. Quando vai tendo esta dificuldade, vai existindo o quê? Uma ausência de alguns hormônios, neurotransmissores, enfim. Se existe uma falta, existe um excesso para poder compensar essa falta. Então, sugestões, não é o que ocorre. As pessoas ficam irritadas, as pessoas começam a não dormir, as pessoas ficam tensas. Tá? Então, são situações que podem ocasionar isto. Alex, dá exemplos aí. Então, assim, eu atendi uma vez um rapaz, eu não lembro a idade dele, mas tem um vídeo dele aí no YouTube falando disso. Que ele teve problemas de ereção acho que aos 21 anos, eu acho. E o sexo para ele era sujo, o sexo para ele, apesar de muitas vezes ser bom, ele diz, tem uma vez que ele chegou e falou para a esposa, não, esse troço lambuza, suja, não, deixa esse troço para lá. Tá? Passou-se o tempo, ele teve uma vida normal sexualmente, né? E depois começou a ter problemas de ereção novamente. Aí ele veio fazer um trabalho comigo. Durante o processo, ele foi lá para a barriga da mãe. A mãe estava grávida dele. Só que naquele momento, ela já estava grávida. Papai e mamãe estavam namorando. Iam ter uma relação. E estava tudo certo, tudo em ordem. Ela estava querendo, papai estava querendo, estava tudo bem. De um determinado momento para frente, ela começou a não querer mais, a se sentir mal, a ter
pensamentos referente a um outro momento da vida dela na juventude. Então ela estava casada, ela já estava grávida, e num determinado momento com o marido dela, ela teve o quê? Um gatilho que levou ela na juventude dela, aonde ela foi abusada. Só que a criança que está na barriga da mãe, ela consegue perceber tudo isso. Só que não sabe o que é, só sente o desconforto. Então este jovem, este homem, neste momento, conseguiu perceber da onde, quando ele tinha os 21 anos, da onde vinha um nojo pelo sexo. Que não era dele, era da mãe dele. Que remete ela, né, à sua juventude, onde ela foi abusada. Então, quando eu falo de sentimento e emoção, veja, ela estava numa relação saudável com o marido, estava grávida, e de uma hora para outra, alguma coisa fez com que ela, o quê? Viesse à tona todos aqueles sentimentos. Mas ela não falou nada para o marido. Continuou, terminou. E os sentimentos que ela teve foram os mesmos sentimentos da juventude. Se sentir um lixo, se sentir usada, se sentir suja, querer sair correndo dali. E essa criança sentiu tudo isso e trouxe aquilo como um padrão. Aí eu pedia para o jovem dizer assim, eu esqueci de dizer, ele foi abusado pelo irmão mais velho dele também. Aí eu perguntei, perceba se existe alguma relação do que você passou com o seu irmão mais velho com o que sua mãe passou. A resposta dele foi incrível. A resposta dele foi: por compaixão à mãe, ele decidiu passar pela mesma coisa. Então, quando falamos em atração, em frequência, o que chega até nós, por mais louco que seja, somos nós que desejamos. Alex, mas que coisa mais louca, estamos falando de um mundo inconsciente. E foi o sentimento que ele teve naquele momento de compaixão, como se assim, mãe, uma parceria contigo. Eu vou passar o que a senhora passou para que a senhora, que eu sei, eu vou entender o que você passou. O único detalhe que, claro, né, ele não falou nada para a família inteira a respeito do irmão e tudo, né? Então, essa é uma das situações. Uma outra situação, uma jovem de 24 anos que eu atendi, tá? A mãe dela foi abusada por várias vezes, com homens diferentes. Então, num determinado momento, ela, não lembro a idade dela, estava com um rapaz, aonde ela descreveu o processo, e até o determinado momento que daí ela foi deixando, não tinha forças para dizer que não. E quando o rapaz percebeu que ela estava chorando, ele parou. Mas até então ela não tinha dito nada. Naquele momento veio todos os mesmos sentimentos, né? E daí o que acontece? Quando ela fez a ligação, o sentimento foi próximo ao que o rapaz sentiu.
Era uma energia que já é uma frequência que estava dentro dela. Ninguém deseja passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Então, todo este processo, ele acontece no subconsciente. E a queixa dela, quando ela me procurou, é porque ela já estava namorando fazia um tempo, já tinha tido relações com o namorado, mas de um determinado momento para frente, ela estava tendo dificuldades. Ela não conseguia. Ela muitas vezes teve dor, ela não estava lubrificada, e muitas vezes só em pensar ela começava a ter pavor. Então, mais uma vez, dentro, se for colocar, vendo o mundo interno, quando o rapaz percebeu o que estava acontecendo, ele parou. Ela em nenhum momento tinha dito para parar, porque às vezes que a mãe dela fez, também nunca tinha pedido para parar. Em um dos momentos, a mãe estava grávida, estava com o marido, tá? Tinha um outro problema lá entre o casal, mas mesmo assim a mãe não disse que não. E ela estava na barriga da mãe. Então foi até esse processo, fomos até lá, nós ressignificamos tudo isso. Como é que se ressignifica tudo isso? A gente faz um pacotão dos sentimentos e das emoções e começa a distribuir para quem tem que ser distribuído. Porque quem está na barriga da mãe, uma criança, é só uma criança, não tem noção. Os sentimentos e as emoções estão ligadas a quem? Propriamente e diretamente à mãe. Então, foi feita a ressignificação. Ela eu consegui acompanhar depois, ela deu o ok. Alex, está tudo certo, está indo bem, beleza. Então, quando falamos em abuso, estamos falando aqui em mundo interno. Mundo externo, eu digo, homem nenhum tem direito de fazer qualquer coisa que seja à força. Tá? Mas muitas vezes existe o sentimento pós o processo, ou durante o processo, e não se pede para parar. E muitas vezes acontece o quê? Tem todo o processo normal, aonde se tem prazer, aonde se tem lubrificação, aonde é gostoso e tudo, mas quando termina, o homem, sei lá, levanta, vai ao banheiro, ou levanta e sai, e naquele momento a mulher se sente abandonada, se sente usada, porque foi só aquilo, pronto e acabou. Então são toda uma série de situações que tem o quê? Que analisar e ver durante todo o processo. Perguntas. Muitas perguntas. Vamos lá. Quem tem pergunta para fazer? Então, seja bem-vinda. é difícil, né, dentro da minha profissão, a gente não misturar as coisas, né? Eu sempre costumo olhar tanto para a vítima quanto para o acusado, né, com essa visão espiritual da gente. Uhum. E é uma das situações mais difíceis que tem, né? Eu já vi tantas situações de acusados que serem condenados por uma coisa que às vezes não aconteceu também. É muito difícil. Joia. Mas aí nós vamos entrar num mundo um pouco maior. Porque todos que estão aqui sabem que eu sempre falo o quê? Que nós temos outras vidas.
Se nós temos outras vidas, nós temos o quê? Acertos a serem feitos. Sim. Então, por mais que o homem seja inocente, ele atraiu aquilo para ele, por algum motivo. Eu também penso dessa forma. Então, muitas vezes, como você falou, você sabe que pela circunstância foi inocente, é inocente. Então, dentro do mundo espiritual, existe o que? A lei do equilíbrio. Então, muitas vezes, dentro da forma que eu penso de outras vidas, aconteceram coisas no passado que se refletem agora para poder fazer o equilíbrio. E as situações mais tristes que eu já vi assim, são aquelas que às vezes é o pai que abusa, a mãe sabe, mas não quer fazer nada porque não tem condições de sair de casa, porque é dependente financeiramente ou afetivamente, né? E permite que aquele tinha uma mãe que ela saía, ia dar uma volta, né, nas vizinhas, nas comadres, ali o abusador ficasse com a criança sozinha em casa. Uhum. E eu fico pensando, Deus, quanto tempo, né? Porque esse foi um caso assim que ela, depois que você faz 18 anos, você tem o direito de representar, já que a tua mãe não fez isso, né? Uhum. Então, assim, a pessoa relatar que aquilo aconteceu por anos e anos da vida dela. Sim. É um trauma que não consigo nem imaginar quantos anos de terapia vai precisar, e eu acho que nunca vai chegar, né, a voltar a ser aquele ser humano normal, assim, normal que eu digo dentro da sua inocência, né? Sim. E existe uma coisa que eu falo muito para as mulheres, que se tem uma coisa que eu chamo é o sagrado feminino. As mulheres não têm noção do sagrado feminino, do que é uma relação, do que é uma troca de energia, troca de fluidos. Elas não têm ideia, porque a maior carga de tudo isso fica com quem? Com a mulher. Tá? Então, ela não tem noção. Então, uma jovem dessa, ela pode acontecer duas coisas na vida dela. Ou ela vai ser retraída sexualmente, tá? Ou ela vai ser extrovertida de tudo. Ou ela se fecha, ou ela pensa assim, abre aspas e fecha, né? Pensar. Já bagunçou tudo, então agora eu vou aproveitar. Claro que não é bem dessa forma, né, gente? Eu estou dizendo só para dar exemplos, né? Então, pode acontecer isso desta forma. Mas a terapia vai ser um tanto quanto complicada. Porque a todo momento vai-se o quê? Vai se achar algo diferente. Tá? Todo momento vai se achar algo. Dentro da nossa profissão, a gente faz alguns cursos, algumas coisas para, né, trabalhar a parte das personalidades e viu, mas assim, a pedofilia, o pedófilo é o ser mais complicado que existe. Ele parece uma pessoa normal, né? Ele não demonstra nenhum desvio de conduta nem nada. É só quando ele está diante da criança. E é uma coisa que não tem cura. Uhum. Né? Ele pode fazer, não existe tratamento, não existe remédio, não existe nada. Né? O pedófilo não tem cura para isso. Então, é difícil, nos casos que tem dentro de famílias, a gente sempre, né, orienta dessa forma para que cuidem das crianças. Não adianta dizer, olha, dessa vez ele foi descoberto, ele não vai fazer mais, ele vai. Ele vai, se ele tiver a oportunidade, ele faz de novo. Então é bem complicado, é pesado você lidar com esse tipo de crime. E eu fico imaginando você que está nessa profissão, é policial, e tem uma outra visão mais espiritual. Eu fico imaginando a luta dentro de você, sabe? Tem dias que não é fácil.
Eu sei Quando como você é. vai trabalhar um homicídio lá, que o morto tá junto, puxa vida. Nossa, você olha, é difícil. Verdade, né? Mais alguma coisa, Adi? Não, eu acho que é isso mesmo, e que nem você falou, né? A gente tem que trabalhar isso de uma forma profissional ali, não misturar, mas eu imagino que durante, né, as terapias você consegue extrair muito mais do que a gente ali numa conversa com a vítima. Mas a gente já chega assim, se sentir ali aquela, como é que eu vou dizer, né, você acaba se colocando no lugar da pessoa e é muito triste, muito triste. Muitas chegam a chorar, já pra gente que, né, então eu imagino que muitos anos, e que nem falei, anos e anos de terapia, não sei se a pessoa ainda volta a ter a essência dela antes do fato. É, então assim, muitas vezes a pessoa não tem ódio, não tem raiva de quem fez, do abusador, mas aquilo fica com ela, aquele sentimento fica eu brinco assim, por nós sermos energia, né, fica na pele. Então reflete muito, sem dúvida alguma, né? E dentro na sala, no consultório, no set de atendimento, de alguma forma eu vou explorando tudo. Mesmo que assim, quando chega em detalhes mais fortes e tudo, a cliente não precisa dizer nada para mim, mas eu vou fazendo perguntas para ela e o que? E checando, né? Perceba, tem algum cheiro aí? Tá? Esse cheiro é parecido com alguma coisa que te incomoda hoje? Esse toque, perceba, você tem dificuldade hoje com toque no seio, com toque nas costas, com toque no cabelo? Perceba, existe algo, então eu vou pedindo para ela ir perceber e ir sentindo para que possa, no processo seguinte, a gente possa ressignificar isso, dando uma outra visão de tudo que aconteceu. Aí tem N formas de se trabalhar, né? Então, realmente, quando se diz assim, na terapia, muitas vezes tem clientes que elas, graças a Deus, se sentem muito à vontade e falam, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, eu tô com dor assim, eu tô com dor assado, tá? E daí a gente vai fazendo o quê? As ligações com o presente. E é onde a gente faz o quê? A ressignificação, né? Então, Adri, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Muito interessante o tema de hoje. São formas diferentes de se ver as coisas, né? Como eu sempre falei, né? Fez tem que pagar. Nós vivemos na Terra, nós somos submissos a leis da Terra, a leis dos homens. Mas dentro do processo da pessoa é muito mais profundo que isso, né? Como o caso também que você falou, a gente sabe que, a gente percebe, a gente vê que não é verdade, mas mesmo assim, então tem todo um processo muito maior do universo para que isso possa ser feito o equilíbrio. Tá? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Oi, Adri, pode falar. Não, e que nem falou aí, essa parte do conflito interno meu ali é muito grande, né? Tanto de um lado quanto do outro. Quando ocorre o abuso e você tem as provas, né? Porque sempre a palavra de um contra o outro, né? Sim. Ficou ambientes que não tem testemunhas. Aham. Né? Então, geralmente são laudos, ou quando acontece assim, da menina ser depois de 18, denunciar aquele fato que aconteceu quando ela tinha 10, 12, não tem mais as provas ali, né? Em questão de exame, de conjunção, esse tipo de coisa. Aham. Então, a gente fica naquele conflito interno também
trabalho ali. Uhum. Mas daí aí é a hora de você entregar, né? É. Joia. Diz aí, meu amigo José. Rapaz, esse é um assunto que machuca muito meus sentimentos, sabe? O negócio me complica meus pensamentos, troços de mexer com criança, abuso sexual, assim, vai no meu íntimo, me aflora minha raiva, meu ódio a respeito disso. Então não tem muito o que falar, não. É, mas assim, ó. Pra mim é uma coisa inaceitável você machucar uma pessoa, uma criança indefesa, inocente. E eu não sei, no mundo espiritual, às vezes a gente se pega perguntando, né, o porquê disso, o porquê daquilo. Porque é uma coisa inocente, cara. Eu vejo às vezes meu neto aqui em casa, até minha filha nunca chega a dar um banho nela assim, pra não mexer com a parte íntima da menina, sabe? Minha mulher sempre deu banho nela. E eu não Uhum. aceito você entrar numa mente de uma criança, explorar o lado sexual de uma criança dessa maneira, assim, é horrível, sabe? Isso é uma coisa pra mim inaceitável. Sim, eu te entendo. Então hoje para você foi uma forma diferente de ver as coisas, de Sim, perceber as coisas. Quem sabe, não que você passe a concordar com isso, tá? Mas assim, vai ser mais fácil de você entender as coisas. Porque para mim, durante muito tempo, não existia justificativa para isso, tá? Não tinha, é uma criança, né? Mas com tudo que eu atendi nessas mais de 7.000 horas de atendimento aí em todo esse período, e durante, eu vejo que são ciclos que começam a aparecer, né? Possivelmente depois dessa live aqui, desse encontro, comece a aparecer isso novamente, tá? Por quê? Porque é uma energia que eu voltei a trabalhar com ela, tá? Então eu tô nessa energia, vai ser uma energia o quê? Que possivelmente eu vá atrair clientes nessa energia. Né? é. Então são coisas diferentes. Então tudo que acontece na nossa vida, nós atraímos de alguma forma pela nossa energia, pela frequência que nós estamos vibrando. Tá? É que a gente, assim, eu como sou um cara, uma pessoa iniciante, eu gosto das conversas dos espíritos, gosto de tentar entender. Mas para você entender como até a Bíblia é meio complicada, às vezes a pessoa entender como é feita, eu acho que o mundo espiritual também é muito assim, para mim é complicado ainda, porque tem coisas assim que a gente tem que tentar entender que é necessário, mas às vezes a gente não aceita, né, algumas coisas da vida, assim, do mundo espiritual. É, Então acho que é mais ou menos assim, né? isso. Eu vou dizer para você que eu concordo com você durante muito tempo e hoje eu não aceito algumas coisas, mas quando eu começo a pensar que sou eu que atraio as coisas, que fui eu que fiz o planejamento antes de voltar aqui. E às vezes eu brinco, que planejamento ruim. Eu acho que é por isso que eu vim para ser administrador, né? De tanto Uhum. percalço e dificuldade que a gente passa, né? E daí quando eu percebo, eu me coloco no centro. Eu sou responsável por isso. E daí é mais fácil, porque daí a gente começa a trabalhar com os nossos sentimentos, com as nossas dores, tá? E daí a gente não Mas até acha. você, mas até você chegar nessa consciência, igual a mim, por exemplo, eu sempre busquei entender o motivo de estar aqui, o motivo de ter uma vida aqui, o motivo de ter nascido, da onde eu estou, da família que eu tenho, o porquê de eu ser assim, né, assado, coisa parecida. Até eu começar a entender, achar uma religião, vamos dizer assim, vou dizer uma religião, né? Sim, Porque o espiritismo é religião. Eu busquei evangélico, católico, busquei um monte até em centros, vamos dizer macumbas, assim, você sim. sabe o que é. Então, eu não consegui me achar. Eu Uhum. nunca consegui me entender. Então, a partir do momento que eu comecei a ver um mundo espiritual, o estudo do espiritismo, eu comecei a ver um pouco a vida de outra maneira. Então, mas até eu me achar, foi anos, foi tempo.
Então, imagina se as pessoas estão iniciando, igual você comentou, a gente procura isso, né? A gente vem na vida passada. Sim. Então, uma criança sofre, traz isso com ela, até ela entender o que aconteceu é difícil, vai ter que reencarnar muitas vezes, tem que começar a entender isso. Então, Mas, é difícil entender, né, as coisas. mas hoje à tarde eu estava conversando com uma colega e foi quando eu comecei a questionar. Você acha que tua vida termina aqui? Não, isso não. Aí ela falou, não, pois é, não sei como é que é isso. Eu falei, você não acha que seria muito fútil a gente vir para esta vida, passar tudo que dela, falou assim, ai, acordar cedo, trabalhar e pagar boleto, né? Aí eu falei, você acha que a tua vida é só isso? Será que daí não valeria a pena só viver isso? Mas Não tem lógica, né? não tem lógica, né? Então, assim, nós conversamos... Mas até você chegar a esse ponto, você entender, porque assim, você ainda apareceu na vida da pessoa para falar isso. Eu nunca tive alguém para tentar mostrar um caminho. Eu sempre busquei, tentei encontrar as coisas, porque eu sabia que isso não era só isso. Eu sei que tem uma coisa a mais. Eu sei que a gente não veio aqui só para viver a nossa vida, trabalhar, lutar, sofrer, dar risada, festejar, morrer e acabou, puxar a tomada ali e acabou a tua vida. Eu nunca acreditei nisso. Mas assim, ela ainda tem uma pessoa aqui com você que está dando uma direção para ela. Uhum. Eu tive que buscar, correr atrás, e até conseguir entender isso. E outra, eu estou caminhando no espiritismo, né? Eu gostaria de compreender muito o lado espiritual, compreender a vida como ela é. Isso, sim, é um caminho, né? Então, Mas, pode falar. que bom, José, que você já se encontrou e agora pode ajudar outras pessoas. Né? Nunca é tarde. Enquanto estamos aqui, estamos todos para se ajudar. É verdade. Né? Então, o que acontece? Eu também, José, da mesma forma que você, eu passei por tudo que foi canto. E eu comecei muito cedo. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na Sheishonoye. Todo domingo. Todo domingo de manhã eu ia. Né? Então, iniciou um processo de entendimento, eu sou curioso, então sempre fui de perguntar muito, e muitas vezes não se tinham as respostas, né? Não estou aqui para falar mal de lugar nenhum, de coisa alguma, mas assim, muitas vezes dentro de muitas igrejas não se dão respostas. Muitas vezes dentro de... na Umbanda, no Candomblé, é tudo muito velado. Eles não estão dispostos a dar respostas. Eles são focados num tipo de coisa só e você tem que acreditar só naquilo. Né? Você não tem a mente aberta. Então, aí foi aonde eu comecei o quê? Vou para um lado, vou para o outro, estudo um pouco aqui, estudo um pouco ali, olho um pouco lá. E por isso que muitas vezes eu junto de tudo para conversar com vocês aqui. Porque vem uma coisa de um lado, se muitas vezes pega lá na Bíblia, se pega um teólogo e diz assim, cara, você está totalmente errado, não é dessa forma. Mas é justamente o que? Tentar dar uma visão diferente. Globalizar, né? Você buscar tudo um pouco, né?